Voltamos para o último bloco do nosso programa. Nosso entrevistado é o professor de Direito Gilberto de Quadros Pessoa Cavalcante. Professor, outro ponto que a Câmara dos Deputados excluiu do PL 302, esse que trata da regulamentação da PEC número 72, trata da possibilidade de fiscalização de auditores do Ministério do Trabalho quanto ao cumprimento das regras do trabalho doméstico na residência do empregador. Bom, todos nós sabemos que a relação do doméstico com o seu empregador geralmente é um pouco mais próxima do que a de um trabalhador de uma empresa, por exemplo, que está aí no universo maior de trabalhadores e que não tem aquele contato mais íntimo com o próprio empregador. O senhor acredita que no âmbito da residência o trabalhador possa se sentir constrangido em exigir seus direitos e acabar se sujeitando às tarefas ou a cargas horárias fora daquilo que está previsto no contrato formal? Vanderlei, a relação realmente doméstica é uma relação construída muito pela confiança. Então aquele trabalhador frequenta a sua casa, conhece as suas rotinas, muitas vezes passa a ter até uma relação de amizade que extrapola realmente o contrato de trabalho. Mas nós não podemos pensar que é só essa realidade que nós temos no Brasil. Nós temos vários casos de trabalho doméstico como trabalho escravo. Sim. Então, por exemplo, aqui no sul do país, na região ali de Foz do Iguaçu, nós temos vários imigrantes ilegais, inclusive imigrantes ilegais adolescentes, que vêm trabalhar no Brasil na condição de trabalhadores domésticos e são submetidos a trabalho análogo a escravo, né? Então, realmente é uma situação que não pode ser descartada do ponto de vista da fiscalização por parte do Estado. Então, me parece realmente um retrocesso não permitir que haja fiscalização. O Estado ele deve intervir nessa relação, o Estado deve participar dessa relação. E ele participa tanto legislando, protegendo, mas também fiscalizando, né? Então, eu gostaria de enfatizar aqui que nós tivemos um trabalho muito interessante do Ministério Público do Trabalho ali em Foz, que procurou verificar todos os condomínios, né, de alto padrão que tinham empregados domésticos e verificar qual era a situação desses trabalhadores. Se era uma situação de diaristas, se era uma situação de trabalho informal, se era uma situação de imigrantes ilegais, né? Então a questão do trabalho doméstico não é apenas o melhor dos mundos, aquela relação de confiança, aquela relação que aquele empregado tem a chave da sua casa, que pode sair, que pode voltar. Não é só isso. Nós temos relações bastante complicadas, inclusive com castigos físicos, que precisam de uma proteção do Estado. Agora, esse constrangimento em se negar a cumprir uma jornada mais extensa, por exemplo, realmente pode acontecer, né? Eu diria que ela acontece com bastante frequência. E isso me parece ser mais um motivo para o Estado fiscalizar. Claro que é uma relação que o Estado também não pode fiscalizar como uma multinacional. O Estado também ele deve olhar para essa relação com peculiaridades, claro. Entender que é uma relação diferente e adequar isso aos auditores fiscais, ao posicionamento da fiscalização. Muito bem, na sua avaliação, a regulamentação da profissão pode levar os empregados domésticos a buscar cursos de capacitação, se especializarem? Eu pergunto isso porque os empregadores podem estar aí ficando mais exigentes na hora de contratar. O perfil desse trabalhador estaria mudando? Acredito que sim, né? Se nós pensarmos há 30 anos atrás, o empregado doméstico é aquele empregado que fazia tudo dentro de uma residência. Hoje, com a expansão e a complexidade das relações sociais, econômicas, há uma exigência maior. Então, se nós pensarmos, por exemplo, no cuidador de idoso, então há 30 anos eu teria lá uma pessoa em casa que faria lá algumas tarefas do lar, auxiliaria os meus pais em algumas pequenas atividades. Hoje não. Se nós pensarmos no cuidador de idoso, ele tem que ter noções de enfermagem, ele tem que ter algumas noções sobre a questão dos horários do medicamento. Então, necessariamente, vamos ter uma qualificação desse setor. Então, os empregadores, eles vão cobrar mais, mas também, em contrapartida, não pode negar os direitos. Professor, está na pauta do Congresso o projeto de lei 4330 de 2004, que trata da terceirização. Inclusive, esse é um dos assuntos mais debatidos no presente momento. O senhor vislumbra, por exemplo, que o universo dos empregados domésticos possa passar por uma reformulação, deixando de ter
essa relação mais direta entre empregador e empregado, passando a ser com empresas terceirizadas, especializadas em limpeza e conservação. Como é que o senhor vê esse cenário do trabalhador doméstico? Pois é, Vanderlei, essa regulamentação da terceirização, né, que nós temos acompanhado aí, realmente é muito preocupante, porque ela coloca em risco qualquer situação de qualquer empregado em qualquer atividade, né? Então realmente é bastante preocupante. Eu acho que os trabalhadores devem ficar atentos quanto a isso, as centrais sindicais devem se mobilizar. Agora, em relação ao trabalhador doméstico, nós não temos uma empresa, nós não temos algo que é muito preservado pelo TST como atividade fim de uma empresa, né? Então o que nós observamos? Que diante de uma necessidade maior de qualificação, já existem empresas profissionais que oferecem os serviços de trabalho doméstico. Então, assim, um pouco fora da realidade do projeto de lei da terceirização, nós já vamos encontrar uma profissionalização para esse setor, inclusive com trabalhadores autônomos. Então, não vejo aí que o projeto de lei vai interferir, vai, pelo menos num primeiro momento, ampliar o número de relações terceirizadas para o empregado doméstico. Tá certo, professor Gilberto, o nosso tempo está praticamente se esgotando, mas eu ainda deixo o senhor à vontade para fazer o arremate dessa nossa discussão. Pois é. Então, olha só, a questão do trabalhador doméstico, ela não pode ser esquecida. Nós estamos falando de um trabalhador que ele foi sempre considerado um trabalhador com menor rol de direitos. Isso não pode ser aceito até por conta do princípio da igualdade. Eu tenho certeza que hoje qualquer trabalhador registrado não abre mão das suas férias, não abre mão do seu intervalo, não abre mão do seu final de semana. E por que nós vamos querer, quando nós estamos com um empregador, que aquele trabalhador, né, que frequenta a nossa casa, que está ali junto com a gente, não tenha também esses direitos? Então, é algo inconcebível no mundo atual. Professor Gilberto, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o professor de Direito da Universidade Mackenzie e coautor da Cartilha dos Direitos do Empregador e Empregado Doméstico. Perguntas e respostas. Gilberto de Quadros Pessoa Cavalcante. Voltamos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!